dia com mais essa oportunidade de anunciar o Evangelho. Hoje nós temos uma convidada, Jussiane, evangelista por natureza desde jovem, sempre pronta para o evangelismo, já no coração. Ela é esposa do pastor Matias, ali da Nova Corumbá, né? Eles têm um ministério ali. E hoje, Jussiane tem uma palavra para nós, né? O que o Senhor tem dado para ela. Então, nós vamos, nesse momento, chamar Jussiane. Jussiane, por favor, chega aqui e transmita o que o Senhor tem colocado no seu coração, tá bom? Jussiane, por favor. Boa noite. Graças a Deus nós temos esse privilégio de poder usar a tecnologia para continuar falando da palavra do Senhor, né? A paz a todos, né? Que realmente esse momento possa ser um momento de reflexão, de ajuda, de alento, né, para as nossas almas. E nós sabemos que nós podemos encontrar, né, a paz que precisamos, a direção que precisamos na palavra de Deus. E a gente tem visto quanto que o Toque do Dia tem alcançado, né? Pessoas, tem alcançado vidas, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, e que realmente essa tecnologia, esse site, né, possa realmente estar cumprindo o seu objetivo, né, de estar edificando nossas vidas e de estar proporcionando que possamos estar mais perto de Deus e fazendo uma reflexão a cada quinta-feira, né? Cada irmão que vem aqui, deixa sua mensagem, realmente tem sido de edificação para as nossas vidas. E o que nós temos preparado para hoje? Você que está aí ao alcance, né, desse vídeo, que você possa meditar na palavra de Deus nessa noite, o que Deus tem preparado para nós nessa noite, né? Nós gostaríamos de estar compartilhando juntamente com você, nessa noite, o livro de Êxodos, capítulo 14. Êxodo 14, versículo 15, nos diz assim: disse o Senhor a Moisés. Vamos ler o 13 também, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu não sei se você está recordada dessa passagem da Bíblia, mas é uma passagem que realmente tem falado em meu coração, diante das dificuldades que temos enfrentados nesse ano, diante das adversidades que estamos passando. Quantas pessoas estão parando no caminho, estão parando no meio do caminho, achando que tudo já está perdido, achando que essa enfermidade vai chegar na sua casa, achando que os dias não vão melhorar, com medo, aterrorizadas, indecisas, ansiosas, preocupadas. E é assim que não somente os ímpios estão caminhando, mas a igreja do Senhor está também nessa situação, né? Como que foi o preparo para a saída do povo de Israel do Egito? Você lembra dessa passagem? Como é que Deus preparou essa saída do povo de Israel ali do Egito? Como que foi essa saída? A palavra diz que Deus viu as aflições e ouviu, né? Ele viu e ele ouviu as súplicas do seu povo. Então, Deus não está alheio a tudo o que está acontecendo na nossa sociedade. Deus não está longe, Deus não está fechando os olhos para essa situação que o mundo está vivendo. A palavra diz que nem um fio da nossa cabeça cai sem que tenha a permissão de Deus. Então, tudo que está acontecendo nos dias atuais, eu creio que são
é a forma que Deus tem para falar com você, para falar comigo, para falar com a igreja, para falar com a humanidade. E muitos não estão se apercebendo de que Deus está tentando trazer o homem de volta para ele, né? Como que foi essa saída do povo de Israel? Se você ler na sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo 7, você vai ver a palavra de Deus dizendo que Deus viu as aflições do meu povo, ele fala, do meu povo, e eu ouvi as suas súplicas. E Deus, então, arquitetou um plano maravilhoso para que o seu povo fosse liberto ali, né, das garras de Faraó, vamos dizer assim, daquela situação em que eles se encontravam. E a ordem foi dada: deixa meu povo ir. Eu fico pensando que o dia que Deus decidir arrancar a sua igreja daqui, ninguém vai impedir. O inimigo não vai impedir. E você tem que estar preparado para esse dia, porque o dia, né, do arrebatamento está próximo. E Deus vai arrancar a sua igreja daqui. E nós perguntamos a você nessa noite se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você tem certeza da sua salvação, porque Deus vai tirar a sua igreja daqui. O que está segurando esse mundo ainda é a igreja do Senhor, que tem testemunhado, que tem falado desse evangelho. E a gente pode dizer que muitas pessoas não podem dar essa desculpa de nunca ter ouvido, mas quantas pessoas ainda se continuam indiferentes a essa mensagem salvadora? Quantas pessoas não querem mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, não querem abandonar o mundo, não querem abandonar o Egito, né? Quantas estão ainda protelando dessa decisão? E a ordem foi dada, né? Deixa o meu povo ir, Êxodo capítulo 5, versículo 1, se você tem a sua Bíblia. O que Deus precisava para retirar o seu povo dali? O que ele precisava? Precisava de um homem obediente, né? Que obedecesse às suas ordens. E Moisés foi esse homem escolhido de Deus para ser o instrumento para libertar o seu povo, né, das garras de Faraó, libertar o seu povo da escravidão. E não foi pouco tempo que o povo de Israel ficou ali preso, subjugado. E como que foi o momento dessa saída, né? Nós sabemos como que Deus instruiu a Moisés a agir para que ele pudesse libertar o seu povo, que molasse um cordeiro e que passasse o sangue nos umbrais da porta. E todas as portas que tivesse essa mancha de sangue, a morte não entraria. A morte não vai entrar. Nós sabemos que quantas pessoas estão aterrorizadas por causa desse vírus. E quantas pessoas, não somente incrédulos, mas quantos cristãos também já partiram por causa dessa enfermidade. Mas a Bíblia fala que é preciosa é a vista dos seus santos, a morte dos seus santos, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, porque eles estarão com o Senhor. Mas a palavra já diz, diferente dos ímpios, né? Ele não quer que o ímpio morra, mas que ele se converta do seu mau caminho. Então, dia menos dia, nós vamos ter que enfrentar a morte. E a Bíblia diz que onde estava a mancha de sangue, a morte não entraria. E é isso que nós queremos falar para você nessa noite, né? Que quem foi lavado pelo sangue de Cristo vai ter não somente essa vida de 70, 80 anos aqui nessa terra, mas vai ter uma vida eterna junto com Deus. A morte espiritual vai sair da sua vida e você vai ter como herança essa vida eterna, que todos querem viver eternamente, mas não querem se entregar àquele que morreu na cruz por causa do seu e do meu pecado, né? E qual foi a circunstância dessa situação que o povo de Israel viveu, né? Qual foi a circunstância? Pela frente, o Mar Vermelho. Atrás, Faraó e seus exércitos. Alguém disse que foi 3 dias de caminhada. Se o povo de Israel tivesse parado no caminho, o exército de Faraó teria alcançado, mas eles não pararam. Eles seguiram adiante. E eles olhavam à frente o Mar Vermelho, olhavam atrás o exército de Faraó. Que situação, que circunstância. E muitas vezes, quantas pessoas estão assim? Então, em alguns momentos da nossa vida, você vai encontrar situações que parecem
não haver solução, né? Para eles ali, à vista deles, não teria solução. Como? Na frente tem um mar e atrás tem o exército de Faraó. À vista deles não teria solução, e muitas vezes nós temos situações na nossa vida que para nós parece que não tem solução, né? Mas para Deus tem solução, né? E eu fico pensando quais são, né, os problemas que as pessoas têm enfrentado hoje. É problema no casamento, são casamentos sendo desfeitos, e muitas vezes por motivos banais, né? Por incompatibilidade de gênios, né? Quantas pessoas têm a sua família destruída, não conseguem viver em família? Quantas pessoas têm problemas no trabalho? E eu posso dizer que não é somente o vírus que está causando esse terror nas pessoas, mas o que o vírus trouxe por trás disso. Tanto desemprego, quantas pessoas estão sofrendo angústia porque perderam seus negócios, perderam seus bens, né? Então, quantas pessoas hoje estão sofrendo de ansiedade, quantas pessoas estão sofrendo de depressão, são vários problemas, são violências domésticas. Então o vírus nos trouxe só a doença, mas ele trouxe outras situações agravantes na nossa sociedade, no mundo, né? E esse é o despertar, e Deus quer despertar não somente a igreja dele, mas você que ainda está rebelde em relação aos caminhos do Senhor, a sua decisão por Cristo, né? Mas nós sabemos qual foi a ordem, né, que Deus deu a Moisés. Diga ao povo que marchem. Então não desista. Quantas pessoas hoje não estão indo às reuniões da igreja, não estão indo no culto, e muitas vezes não é por causa dessa situação da pandemia, porque estão desanimados mesmo. E a Bíblia diz: continuem marchando, né? Mesmo que você está vivendo dentro de um problema, dentro de uma situação difícil, nós temos que continuar marchando, continuar servindo ao Senhor. E o povo de Israel poderia desistir ali, né? Ele olhava na frente o Mar Vermelho, olhava atrás o exército de Faraó, né? Para trás o perigo, a perseguição de Faraó, à frente o caminho de 3 dias. E a gente pode dizer um caminho de 3 dias. Qual foi esse caminho de 3 dias que marcou a nossa vida, né? Foi esse caminho do Senhor Jesus Cristo até a cruz, né? Mas nós podemos nos alegrar, porque ao 3º dia Cristo ressuscitou, e nós podemos dar glória a Deus por isso, porque isso fez diferença na nossa vida. Ao 3º dia Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, e essa é a alusão, né? Essa mensagem é uma alusão à figura de Cristo, da cruz do Calvário, né? O 3º dia é o dia da redenção, né? O dia da nova vida, do novo nascimento. E é por isso que Deus decretou a Faraó: deixa meu povo ir, né? Deixa meu povo ir. Ninguém vai impedir a saída da igreja, nem o adversário vai impedir a saída da igreja, né? E a ordem é a mesma hoje. A ordem foi para o povo de Israel e ela é a mesma hoje. Continue marchando, não desanima, não desista. Quantas pessoas estão desanimadas e nós não podemos, ninguém pode obrigar ninguém a querer a servir a Deus, adorar a Deus. Nós não vamos à igreja para ser visto ou para falar que estamos indo, nós vamos à reunião da igreja para cultuar a Deus. Nós pregamos a Cristo porque nós queremos compartilhar desse evangelho salvador com os outros também, né? Não olhe para trás. O que é olhar para trás, né? O que é olhar para trás? É a luta contra o pecado, né? O povo é como se você estivesse querendo voltar daquele lugar que você já saiu, da escravidão do pecado. Deus já te tirou de lá. Não queira voltar para trás. E o povo de Israel já estava começando a murmurar, porque eles estavam olhando para trás, olhando para as coisas que eles tinham lá no Egito e que ali eles não estavam tendo, aparentemente, né? Então você não pode olhar para trás. A palavra diz que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram nova todas as coisas, né? Isso é olhar para trás. Para quem nós vamos olhar? A Bíblia fala que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né?
autor e consumador da nossa fé. Os israelitas tinham que manter os olhos fixos em quem? Naquela coluna, né, de fogo à noite que é na frente deles, e a coluna de nuvem de dia. É para isso que eles tinham que olhar, era a figura de Cristo. Né? Quando eles desviavam o olhar e queriam olhar para trás, eles começavam a murmurar, começavam a reclamar. Né? Então, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos começar a murmurar, nós vamos começar a reclamar, tudo vai estar ruim na nossa vida. E é por isso que nós não podemos olhar para trás da onde nós saímos e nem desejar voltar para da onde nós saímos também. Deus já nos libertou, né, das garras de Satanás. Não seja incrédulo enquanto você estiver nessa caminhada cristã, né? A fé, Moisés tinha fé, mas não adiantava ele ter fé. O povo precisava ter fé. O povo também precisava obedecer. Era um momento de entrega, né? A palavra diz, por que clamas a mim? Né? Por que clamas a mim? E o versículo 13 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. É isso que Deus quer de você. Aquietai-vos mesmo diante dessas adversidades. Mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2 meses, aquietai-vos. Eu creio que Deus trabalha, né, nesse momento de calma. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver, nunca mais o tornareis a ver. E o povo tinha que crer nessas palavras, né, que Moisés estava falando para eles. Então, sobre as águas do Mar Vermelho estava o mistério de um caminho de vida para o povo de Deus, né, e um juízo de morte para quem? Para os egípcios. Era o juízo de morte para eles, igual como fala lá em São João 3,18, né? Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, né? Deus não condena ninguém, é a própria pessoa que se condena, porque não quer, porque rejeita, né, a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, né? Recuar é voltar para as garras de Faraó, seria negar um projeto que Deus estabeleceu para livrar o seu povo e para levar a terra prometida, né, a terra de Canaã. Então eu pergunto para você, nessa noite, se você está desanimado, se você está desesperado, né, a nossa vitória só é alcançada quando nós nos aquietamos, né? Quando nós nos aquietamos. E olhando para essa passagem, ele continua, né? Diz aos filhos de Israel que marchem, que continuem marchando. E ainda diz mais, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu nunca vi alguém atravessar o mar em seco. O que seria atravessar o mar em seco? A gente atravessando por uma situação difícil, por uma situação parece que não vai ter saída. Talvez seja a falta de dinheiro e você atravessando com o seu pé em seco. Você atravessando sem murmurar, você atravessando sem blasfemar, você atravessando sem resmungar, você atravessando crendo que lá na frente Deus vai abrir as portas. Nós podemos passar por privações, nós podemos passar por situações difíceis, mas nós temos que passar sabendo que nós temos um Deus grandioso e que a vontade de Deus ela sempre vai ser perfeita, sempre vai ser agradável nas nossas vidas. Continue marchando. É isso que é passar pelo mar. Você imagina agora a cabeça daqueles israelitas tendo água dos 2 lados e eles aqui no meio, né? E eu fiquei pensando, por que aquele exército avançou? O que eles acharam? Por que eles continuaram avançando, né? Por que eles continuaram avançando? A promessa de livramento era para o povo de Israel, né? E eles passaram pelo mar vermelho em seco. Isso quer dizer que você também pode passar por qualquer situação na sua vida, sem reclamar, sem blasfemar, sabendo no Deus que você tem,
porque esses dias eu estava lendo algo maravilhoso que me despertou para a oração, que nós recebemos de Deus aquilo que nós realmente confiamos. A nossa oração depende daquilo que Deus representa para mim. Se eu creio, se eu vejo Deus como um Deus bom, Deus vai ser bom na minha vida. Se eu vejo Deus como um Deus poderoso, Deus vai ser poderoso na minha vida. Então a nossa oração depende de como você enxerga Deus. Se você enxerga Deus como um Deus distante, que não ouve suas orações, isso é incredulidade. Como é que você quer que Deus ouve suas orações se você não crê? E a gente falando sobre uma oração para uma senhora nova convertida, e ela falou para nós, mas Deus ouve mesmo? E com aquele olharzinho assim de, né, curiosa e querendo saber se realmente era verdade que Deus ouvia. E eu falei, sim, Ele ouve as orações. E o que está acontecendo na vida da senhora já é resposta às orações de Deus. Ela tinha passado por uma situação difícil. E ela recebeu ajuda de tantos lados. Né? Uma pessoa que ninguém conhecia, estava passando por uma dificuldade tremenda na vida dela. E pareceu pessoas que ela não conhecia para ajudar. E eu falei, tudo que você está vivendo já é a resposta de Deus às suas orações. Muitas vezes Deus responde às nossas orações e nós seguimos a nossa vida e esquecemos até de agradecer a Deus. Então depende muito de como você vê Deus. Se você vê Deus como um Deus bom, Ele vai ser bom na sua vida. Se você vê Deus como misericordioso, Ele vai ter misericórdia de você. Mas a ordem foi dada. Diga ao povo de Israel que marche. Continue marchando. Não desista. Não é porque fulano não está congregando, Beltrano não está com medo porque você também não vai. Não. A Bíblia fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. E Deus revelou seu poder. Né? O povo continua marchando. Ele não parou. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado do povo não parar? Do povo continuar marchando? Qual foi o resultado? Acho que quem assistiu os 10 Mandamentos pode ter um pouquinho de ideia, porque quando você lê a Bíblia, você fica imaginando, né? E aí, de repente, vem a televisão e mostra aquela cena maravilhosa daquele mar se abrindo e o povo passando. É algo maravilhoso, é tremendo, é milagroso. E o povo passou. E qual foi o resultado deles continuarem marchando? Deus revelou o seu poder. Deus manifestou o seu poder ali. Deus cumpriu sua promessa. Que eles iriam atravessar, que eles iriam chegar à terra de Canaã. Deus cumpriu a sua promessa. Deus livrou o seu povo. A voz de Deus bradou, marchem, não parem. E é isso que nós temos que fazer como igreja do Senhor, continuar marchando. Mesmo que às vezes um projeto não dá certo, continue marchando. Se você tinha o hábito de jejuar, continue jejuando. Se você tinha o hábito de ir nas vigílias, continue indo. Se você tinha o hábito de ir aos cultos, né? Tem pessoas que era uma derrota para ele faltar uma reunião da igreja, né? Se você tem o hábito de evangelizar, continue. Marche para as evangelizações, marche para os cultos, marche para as visitas aos lares. Quantos lares estão destruídos, quantos lares estão precisando de uma palavra, de uma ajuda. E muitas vezes nós estamos nos aconchegos da nossa casa. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de um alento, de um ânimo, de um conforto. E muitas vezes precisando ouvir que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo consola, né? Então, marche para as visitas aos lares, marche proclamando o poder do sangue de Jesus, marche com o brado da vitória, né? Tenha como exemplo o povo de Israel, que passou pelas adversidades, passou pelo meio do mar em seco. Isso é tremendo, né? Você passar no meio do mar em seco.
E é assim que vai ser nas nossas vidas. Não vamos ter, a Bíblia fala que nós vamos ter aflições aqui, né? Mas tenha bom ânimo, né? Ele fala, tenha fé, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Deus tem guardado a sua igreja, porque a sua igreja é, né, o baluarte da verdade. A sua igreja é que vai resgatar almas perdidas. Deus deixou essa missão para a igreja. Por isso que a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar marchando. Então você precisa continuar confiando no Senhor Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Continue marchando. Não olhe para trás, não olhe para o Egito. Toda essa situação que o mundo está passando vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Eu creio que Deus está trabalhando, né, nas vidas com essa pandemia. Está trabalhando nas vidas, nas famílias, nas autoridades, né? Quantas autoridades hoje aí, né, estão orando, estão lendo a Bíblia. Então Deus está trabalhando na vida de todos, né, com toda essa situação que nós estamos vivendo. E é por isso que a igreja não pode parar. Ela tem que continuar, marchar, tem que continuar a ganhar almas para o Senhor. Que Deus possa falar em seu coração nessa noite. Que Deus possa nos confortar com a sua palavra, mas acima de tudo, que Deus possa nos animar e nos fortalecer para nós continuarmos marchando. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. A ordem é marchar, seguir em frente. Realmente há problema atrás, na frente, o mar fechado, e o exército de Faraó atrás, né? Representava a morte, né? A morte chegando cada dia mais perto. E realmente o caminho do Senhor Jesus Cristo é olhar para frente, né? O cristianismo é vida nova, é olhar para frente, né? O futuro, a eternidade. O passado é morte, é só a cruz, né? Onde deixamos o nosso passado, o nosso pecado. Realmente muito feliz essa palavra de Jussiane hoje, né? Para nos animar a seguir em frente, seja qual for, né, o problema que temos, possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, que cremos, que professamos de fé, para seguir em frente, né? Então, realmente, a ordem é marchar, seguir em frente no caminho do Senhor, né? Não no desânimo, mas na vitória, né? Que Deus vai dar a resposta para nós, mesmo que o céu esteja meio nublado, né? Não vejamos estrelas, né? Mas possamos continuar em frente, que Deus vai realmente abrir esse mar vermelho e vai dar a resposta, e vamos passar em mar, em pé seco, né? Sem molhar nossas sandálias. Então, queremos agradecer para o Jussianes, né, por estar aqui participando do Toque do Dia, deixando gravado, né, essa mensagem aqui, e que todos possam assistir, que vão assistir ainda durante todo esse tempo que ela vai estar à disposição das pessoas para ouvir essa mensagem. Então, até a próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Nosso irmão Diogo Campos de Vezenique chegou, está aqui, aqui em Corumbá, está aqui fazendo companhia aqui, está na minha base aqui. Eu sempre digo que meu apartamento é uma base, né? Para os servos do Senhor, para aqueles que estão no ministério. Sempre nós recebemos aqui, e Diogo vai passar um tempo aqui em Corumbá com a gente. E na quinta-feira ele vai trazer também uma palavra. Então, já convido desde já que todos estejam no Toque do Dia, na próxima quinta-feira, né, com o Diogo. E assim agradecemos mais uma vez a Jussiane pela sua palavra, e que Deus abençoe a ela e toda a sua família, todo o seu ministério. E assim queremos agradecer também a atenção de cada um que está nos ouvindo essa noite e que vai nos ouvir, tá bom? Boa noite, Deus abençoe a todos, e se cuidem, se protejam. Quem não vacinou, vacinem, se preparem,
né, que Deus está dando a resposta, e muitas vezes a resposta é a vacina, nós nos cuidarmos, né? E assim seguimos em frente. Um abraço, uma boa noite a todos.